Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a realizar o cálculo matemático da polaridade de moléculas. Vamos lá. Antes de mais nada, é importante aprendermos o que é o momento dipolar de uma ligação. Podemos definir de forma simplória o momento dipolar como sendo a intensidade de um dipolo em uma ligação química. Podemos definir matematicamente o momento dipolar, representado pela letra grega μ. Não confundam com o potencial químico, que também é representado por esta mesma letra, como sendo o produto matemático entre a carga entre dois núcleos e a distância entre eles. Que eu posso representar como sendo delta vezes d, carga vezes distância, a carga em coulombs e distância em metros, seguindo as orientações do SI. Tomando como exemplo a molécula do HCl, essa molécula aqui, nós temos que as cargas parciais do hidrogênio e do cloro são mais 122 para o hidrogênio e menos 122 para o cloro. Essas cargas parciais derivam da distribuição assimétrica de elétrons desta ligação química aqui. Se nós relembrarmos o conceito mais simples de ligação química, vamos ver que a ligação química trata-se do compartilhamento de elétrons. Elétron 1 do cloro e elétron 2 do hidrogênio. Só que esse compartilhamento não é igualitário. Parte do movimento do elétron é assimétrico. É um movimento assimétrico. Os elétrons passam mais tempo próximos ao cloro. E uma explicação bem simples para isso é que o cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ok? Então, a carga envolvida nessa ligação química aqui será a carga de 0,122 em módulo. Essa é a carga relacionada a essa assimetria dos elétrons desta ligação. Como nós já sabemos, a carga em módulo de um próton é igual à carga em módulo de um elétron, que é igual a 1,610 a menos 19 coulombs. Essa é a carga de um próton e de um elétron. Opa, só um errinho aqui, pessoal, correção. Eu coloquei aqui o símbolo de positivo no elétron. Ele, com o símbolo positivo aqui, ele passa a não ser mais um elétron, é um pósitron. Mas aqui seria negativo. Então fica a correção aí. Eu estou me referindo ao elétron. Carga do próton é igual à carga do elétron em módulo. É isso. Não é a carga do pósitron, por favor. Em unidades, 1 angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. E comumente nós representamos o momento dipolar de uma ligação química em dBi. 1D, que é igual a 3,3 vezes 10 a menos 30 coulombs por metro. Então, realizando esse cálculo bem simples, a gente tem que o momento dipolar do HCl será igual a 0,122 vezes a carga em coulombs, vezes a distância em angstrom. A distância dessa ligação é 1,3 angstrom, vezes 10 a menos 10 metros. Isso vai dar um valor de 2,5410 a menos 30 coulombs por metro. Isso é igual a 0,77 dBi. Então, essa é a polaridade dessa ligação química aqui. E como a molécula da HCl possui apenas uma ligação química, essa também será a polaridade
da molécula, 0,77 de Bay. É importante frisar que a polaridade não é um valor fixo. É uma propriedade que é um valor que varia conforme as condições a qual a molécula esteja submetida. Porque vai depender de duas coisas, como a equação aqui bem mostra. Depende da carga envolvida entre dois núcleos, e essa carga pode variar devido a interações intermoleculares, a interações intramoleculares, ao solvente do meio, etc, etc, etc. Temperatura e tudo mais. E a distância, né, entre esses dois núcleos, que nós sabemos que também varia. Quando nós fornecemos energia para uma molécula, as ligações químicas tendem a se distorcer. E uma dessas distorções é no tamanho dessa ligação química. Então, polaridade é um parâmetro bastante variável. Tanto que é comum nós encontrarmos na internet, a própria Wikipédia vai mostrar uma tabela de polaridade de moléculas, e a polaridade do HCl lá na Wikipédia é de 1,08 de Bay. Ok? Mas nós calculamos esse valor aqui para essas condições do HCl. Ok? Vamos fazer uma lembrança lá do ensino médio sobre como nós calculamos a polaridade de uma molécula. Na verdade, nós não calculamos, nós avaliamos qualitativamente a polaridade de moléculas. Né? Porque os momentos dipolar das ligações químicas são vetores. Né? Então, para que nós calculemos a polaridade de uma molécula, nós vamos somar os diversos vetores que estão relacionados às várias ligações químicas que uma molécula pode ter. Vamos somar esses vetores e o vetor resultante, vamos dar o nome de momento dipolar resultante, será a polaridade desta molécula. Então, por exemplo, aqui, no caso do HCl, nós temos apenas um momento dipolar, visto que nós temos apenas uma ligação. É análogo a um barqueiro puxando o barquinho em uma direção. Para onde ele puxa, o barco vai. Temos o momento dipolar para o HCl diferente de zero, como nós bem calculamos no slide anterior. Portanto, nós temos uma molécula polar. Já para o dióxido de carbono, nós temos dois momentos dipolares. Vamos assumir que esses vetores vão apontar do átomo mais eletropositivo para o mais eletronegativo, ou seja, do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, ou seja, carbono apontando para o oxigênio, ok? Essa é a forma mais comum que nós vemos nos livros, mas a IUPAC recomenda o sentido inverso, ou seja, oxigênio apontando para o carbono, mas isso vai dar na mesma coisa, ok? Então, para fins didáticos, vamos adotar a direção do vetor do átomo menos para o mais eletronegativo. Então, para o caso aqui do carbono, nós vamos ter dois momentos dipolares relativos às duas ligações químicas que vão se anular. Logo, nós vamos ter um momento dipolar igual a zero. Vamos ter uma molécula apolar. Análogo ao barco sendo puxado por dois barqueiros com sentidos opostos e ambos puxando na mesma força, na mesma intensidade. No fim das contas, o barco não anda, não há vetor resultante dessa soma. Temos vetor resultante igual a zero. E para a água, que tem uma geometria angular, nós temos dois vetores, que somados vão dar esse vetor resultante aqui, apontando para cima. O momento dipolar para a água é diferente de zero. Logo, é uma molécula polar. A polaridade da molécula
da polaridade da água é de 1,85 dBi. Para o sulfeto de carbonila, nós temos aqui uma geometria linear, molécula linear, que vai contar com dois momentos dipolares, um apontando para o oxigênio e o outro apontando para o enxofre, que é levemente mais eletronegativo do que o carbono. Então, vamos ter um momento resultante apontando aqui para o oxigênio. O vetor resultante é igual a zero, logo o sulfeto de carbonila é uma molécula polar. Está aqui a polaridade do sulfeto de carbonila que eu consultei na Wikipédia. Vamos lá. Vocês podem me perguntar, professor, eu lembro lá das aulas do ensino médio que no meu livro de química a eletronegatividade do carbono é semelhante à eletronegatividade do enxofre e ambos possuem valor de eletronegatividade 2,5. Então isso não explica a sua análise vetorial para a molécula do sulfeto de carbonila. Pois bem, para que nós entremos nesse assunto, eu acho interessante nós fazermos uma pequena revisão sobre as escalas de eletronegatividade. A principal escala de eletronegatividade, que é aquelas que nós estudamos no ensino médio e nas séries iniciais dos cursos de graduação, é a escala de eletronegatividade de 1932, construída por Linus Pauling, o famoso Linus Pauling, que foi ninguém menos do que o cientista que introduziu o conceito de eletronegatividade. Nessa escala, nós vamos ter como base o flúor. O flúor, aqui, é o elemento mais eletronegativo de todos os elementos da tabela periódica. Então, sempre vamos nos referenciar ao flúor. Okay? Essa escala ela é construída com base nas diferentes energias de dissociação de ligações químicas desses átomos que formam moléculas. Então, quando nós falamos energia de dissociação, estamos falando da quebra de ligações químicas de moléculas. Ok? Então, por exemplo, a diferença de eletronegatividade aqui entre dois átomos A e B será expresso pela equação aqui abaixo. Eletronegatividade de A menos eletronegatividade de B, que são duas coisas que nós não conhecemos, será a energia de dissociação de quebra da ligação química A e B, quebrando A e B, energia que eu preciso para quebrar o átomo A e o átomo B, separá-los de uma plausível molécula, menos a energia de dissociação da molécula diatômica de A, mais a energia de dissociação da molécula de B, da molécula diatômica de B. A energia que eu preciso para quebrar AA, mais a energia que eu preciso para quebrar a energia de BB, dividido por 2, ou seja, a média. Então, a energia da molécula para quebrar a molécula AB, menos a média das energias AA e BB, raiz quadrada desses termos. E eu aplico esse termo aqui para que a minha análise seja adimensional. E os valores que eu ploto na equação são valores em eletrovolts. Por exemplo, você pode fazer esse exemplo. Vou até apagar aqui os slides, apagar aqui essas marcações. Deixe-me ver aqui, apagar marcações. Pronto.
Apaguei. Você pode fazer o seguinte exemplo, né? Faça aí no seu caderninho. Energia de dissociação hidrogênio-bromo, né? Brometo de hidrogênio, é esse valor aqui. Você plota aqui, né? A energia de dissociação ou melhor, errei. Esse valor aqui você plota aqui, ó. Plota aqui. Energia de quebra hidrogênio, bromo. Plota aqui, né? Energia HH, plota aqui. Energia bromo, plota aqui, né? Faz esse cálculo e você vai ver que a diferença de eletronegatividade do segundo Linus Pauling, do hidrogênio e do bromo será de cerca de 0,7, né? Que é isso que nós vemos aqui, ó, no conceito de eletronegatividade de Linus Pauling, hidrogênio e bromo aqui. 2,8 menos 2,1, 0,7 é a diferença. Então, foi com base nessa equação que ele construiu toda a escala de eletronegatividade. Ok? E aí tem outras, né? Existem outras escalas de eletronegatividade. Após a escala de eletronegatividade do Linus Pauling, veio a escala de eletronegatividade do Mulliken, né? Aquele cientista que descobriu a carga do elétron. Foi o Mulliken, né? Então, a forma como ele calculou a energia, com a forma como ele calculou a escala de eletronegatividade foi bem diferente da forma como o Linus Pauling fez. Ele se baseou na energia de ionização do átomo, a energia que eu preciso para arrancar elétrons de um átomo, mas a energia que está relacionada à tendência do átomo a atrair elétrons, e esse ponto aqui é um parâmetro experimental, aliás, ambos são parâmetros experimentais. O Millikan determinou esse parâmetro aqui, e a média dessas duas energias, ele teve o valor absoluto das eletronegatividades dos átomos da tabela periódica. E uma grande diferença entre a escala de Millikan e a escala do Linus Pauling é que nessa escala aqui, primeiro você consegue enxergar a eletronegatividade dos gases nobres, que é algo que nós não tínhamos na escala do Linus Pauling. E nessa escala, nós vamos nos basear no elemento como sendo mais eletronegativo, sendo o neônio. É o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é algo que jamais o Linus Pauling poderia calcular, porque, voltando aqui, o Linus Pauling se baseava em energia de dissociação, e o neônio, a priori, né, não reage em condições normais com outros elementos químicos, né? As reações com neônio não são tão triviais. Ele reage, mas em condições ambiente muito difíceis. É um gás bastante inerte. Então, você não possui a ligação neônio com outro elemento, e muito menos a ligação neônio, que seria necessário existir para ser quebrado e se ter um valor de energia para se colocar na equação do Pauling. Logo, essa ligação, né, essa molécula não existe. Então, por isso que os gases nobres não estão dispostos na tabela do Linus Pauling. E existem outras. Só uma coisa aqui que eu estava esquecendo de falar. Um assunto vai puxando o outro e a gente começa a falar de coisas acima do previsto. Então, é esse ponto que eu quero chegar. Tudo isso para explicar que nessa escala aqui, que é uma escala que tem um pouco mais exata do que a escala do Linus Pauling,
O carbono possui um valor de eletronegatividade 2,54, enquanto o enxofre 2,58, que nós podemos arredondar aqui para 2,59. Então o enxofre é realmente mais eletronegativo do que o carbono. Muito, muito pouco, mas ele é mais eletronegativo do que o carbono. Que é algo bastante fácil de entender, visto que o enxofre está na família do oxigênio. Está na família do oxigênio, né? Logo, ele deve se parecer um pouco com o primo oxigênio dele. Né? Ele deve ter uns traços da família, e essa família aqui, né, tem o segundo Linus Pauling, né, o segundo elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio, na visão do Linus Pauling. Né? Então, nada mais justo pensar que um enxofre possua uma eletronegatividade acima do carbono. Ok? Existe também outra escala de eletronegatividade, que é a de Allen, que é uma escala bem matematicamente mais simples do que essas outras, que ela se baseia simplesmente na média da energia dos elétrons de valência. O problema é que, vejam a data dessa escala de eletronegatividade. É uma escala bem mais recente. Isto porque a forma como essa escala é obtida, ela foi inviável para a época do Linus Pauling e do Millikan, né? Visto que a energia de um elétron de valência, ela não pode ser calculada experimentalmente. É algo bem mais complicado para ser calculado experimentalmente. E para se calcular essa energia, nós precisamos da química computacional, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, a partir da equação de Schrödinger de 1922, que a priori só resolvia o cálculo para a energia de elétrons de hidrogênio e hidrogenoides. E aí vem outras coisas, a aproximação de Rutherford e métodos mais avançados para cálculo, e nós conseguimos chegar na química computacional de hoje, que consegue calcular esses elétrons facilmente. Então, isso foi viável para se chegar nessa escala de eletronegatividade. Ok? Vamos lá para o que interessa. Vamos calcular a polaridade do sulfeto de carbonila. Vamos usar para isso o software Gaussian, né? Vamos utilizar um cálculo de optimização e frequência, que é um cálculo bastante interessante para obter dados de população de carga e dados termodinâmicos. Vamos usar o método DFT, né? A teoria da densidade funcional, né? Sobre o conjunto de base 6.31 G+, TP, funcional B3 LIP, isso aqui é um P, né? E vamos analisar as cargas SP. Né? Essa metodologia de cálculo, né? Com esse tipo de método de população de cargas, vai se basear no potencial eletrostático da molécula, e com ele nós vamos conseguir chegar às cargas parciais desta molécula aqui, certo? Então, vamos lá. Vou dar Ok, vamos aqui para o Gaussian. Vamos desenhar a molécula. Oxigênio, adicionando aqui, e enxofre. Ok, então temos carbono, oxigênio e enxofre. De cara já percebem que a ligação carbono-enxofre é bem mais longa do que a ligação carbono-oxigênio. Então já fica aí a primeira dica
para perceber que essa molécula aí é uma molécula polar, uma molécula que possui polos. Vamos aos cálculos. Optimização em frequência, sem Raman, sem luz incidente. Vamos facilitar os cálculos. Método DFT, B3Sleep, DP. Ok, né? Vamos adicionar esse comando aqui, que vai calcular as cargas ESP. Vamos submeter o cálculo. Opa, salvar aqui. Pronto, nessa pastinha aqui, vamos colocar nosso cálculo. Vou chamar de CSO DFT, né? Cargas ESP. Pronto, esse é o nosso cálculo. E vou lá. O computador faz tudo sozinho. Os cálculos de DFT são cálculos um pouco mais longos. Eles demoram mais, eles requerem mais uso computacional. Né? São cálculos mais refinados, mas esse já terminou. Né? Se fosse uma molécula maior, com certeza iria levar bem mais tempo. Bem mais tempo mesmo. E seria inviável para que eu realizasse aqui no meu PCzinho. Né? Mas esse foi. Vamos fechar essa janela, né? O software vai perguntar se eu quero abrir os resultados aqui mesmo. Vou abrir. E vamos lá. Tá aí a minha molécula. Os resultados. Propriedades atômicas. Né? Olha aqui, ó. As cargas de Millikan. Esses são valores de carga de Millikan. São cargas que muitas vezes não representam muito bem a realidade da molécula, são cálculos, são cargas pouco exatas. E vamos ver aqui as cargas SP que nós calculamos. Né? Então, esses são os valores das cargas que nós calculamos. Vocês percebem que se nós somarmos todos esses valores, vamos ter um valor total igual a zero. Logo, estamos lidando com uma molécula neutra, né, sem cargas. Vamos ver aqui agora o comprimento de ligação que é necessário para nós estabelecermos o cálculo de polaridade desta molécula. Então temos aqui 1,16 angstrom, ligação oxigênio-carbono, e a ligação carbono-enxofre 1,57 angstrom. Então é esse tamanho dessa ligação química aí, ok? Existe também aqui essa possibilidade, deixa eu mostrar aqui. Pronto. Que vai mostrar aqui o vetor. Olha o vetor aqui. O vetor momento dipolar. Né? Mas vocês podem estar lembrando que lá no nosso método qualitativo ele apontava de carbono em direção ao oxigênio. A questão é que esse programa ele segue a recomendação da UPAC. Ele aponta do menos eletronegativo, melhor, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Então ele vai ser o inverso do nosso resultado aqui. Né? Ele ainda mostra aqui o momento dipolar da molécula. Consegue enxergar aqui, onde tem momento dipolar de Debye, magnitude 0,75 Debye. Que eu posso mostrar aqui também. Sumário, momento dipolar 0,75
76, arredondando, mais ou menos isso. Vamos voltar aqui para o nosso cálculo, né? E vamos fazer o nosso cálculo mano a mano, né? no papel. É importante frisar que o Gaussian ele vai se basear em outros parâmetros, além das cargas SP, das cargas de Millikan, etc, para chegar naquele valor de 0,76. Aqui na nossa aula, nós vamos nos basear apenas na distância e nas cargas SP. Apenas isso. Então, é um cálculo bem mais rudimentar do que o que foi realizado pelo Gaussian, certo? Então, aqui nós vamos utilizar a metodologia não recomendada, a forma não recomendada pela IUPAC de direcionamento dos vetores. Vamos colocar o vetor sendo direcionado do menos para o mais eletronegativo, logo carbono em direção ao oxigênio e carbono em direção ao enxofre. Ok? Então, somando esses dois vetores, uma soma vetorial, onde o ângulo é de 180 graus. Então, é um cálculo bem simples, porque o vetor resultante será simplesmente a diferença do momento dipolar 1. Deixa eu pegar aqui o apontador. Será simplesmente a diferença do momento dipolar 1 para o momento dipolar 2. Então, essa será a diferença do momento dipolar. Então, simplesmente isso. Agora vamos plotar os valores. A carga desta ligação química aqui, a carga envolvida nessa primeira ligação química, a ligação química do oxigênio, é uma carga de 0,19 vezes o valor em Coulomb. Estamos transformando isso aqui estamos transformando para Coulomb, vezes a distância em metros, estamos convertendo para metros, menos 0,08, que é a carga do enxofre, vezes a distância em metros, mais uma vez convertendo para metros. Isso aqui vai me dar um valor de 2,06, 10 a 30 coulombs por metro. Essa é a polaridade do sulfeto de carbonila. Transformando para Debye, dividindo esse valor aqui por 3,3, 10 a menos 30, vamos ter o momento dipolar igual a 0,62 Debye. É um valor bem aproximado daquele que nós chegamos lá no sumário do Gaussian. Então, foi um valor aproximado que nós chegamos no Gaussian. Usamos uma metodologia de cargas parciais, cargas nucleares parciais bem simples. Fizemos um cálculo bem simples e conseguimos chegar a um valor aproximado do que o Gaussian chegou. Mais uma vez, o computador sendo superior ao homem. E agora nós vamos calcular a polaridade da água. Só um momentinho aqui. Ok. Pronto. Então, a água vai possuir dois momentos dipolares, hidrogênio em direção ao oxigênio, segundo a metodologia não recomendada pela IUPAC, mas usada muitas vezes em livros didáticos, portanto nós estamos utilizando ela aqui. Isso vai dar um vetor resultante para cima. Então, qualitativamente, sabemos que a água é uma molécula polar. A soma vetorial, nós enxergamos que é diferente de zero. Mas, matematicamente, como é que nós calculamos isso? E eu não estou me referindo ao cálculo das cargas parciais e da distância das ligações químicas. Como nós chegamos a esse momento dipolar aqui? Vamos utilizar um método matemático, um método de vetores, nos baseando no método paralelogramo.
que vai utilizar a lei dos cossenos. Vamos pegar os vetores, vamos colocá-los aqui. Vamos imaginar que sejam flechinhas, né? E cada flechinha, uma aponta por isso da outra. Então, vetor 1 aqui, vetor 1, peguei daqui, ó, coloquei aqui. E o vetor 2, vamos pegar aqui e vamos colocar a flechinha aqui. Pronto. Né? Então, o vetor resultante será apontado do início desse vetor aqui para esse vetor aqui. Né? Esse é o vetor resultante. E aí, ó, eu tenho aqui entre esses dois vetores um ângulo, né? Que é semelhante a esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo da ligação das ligações oxigênio-hidrogênio, né? Que é algo aproximado em torno de 104 graus. Isso baseando na geometria angular da água, né, que é obtida, nós sabemos qualitativamente, que deriva do arranjo eletrônico tetraédrico da água. Então, esse arranjo eletrônico tetraédrico da água nos dá a geometria angular que a água possui. Então, como nós resolvemos isso aí? Na matemática, a lei dos cossenos será que esse vetor aqui, né, a lei de cossenos a priori não foi elaborada para cálculo vetorial, mas serve muito bem. Foi calculada para que nós pudéssemos calcular o lado de um triângulo, né, sabendo o valor de dois lados e o ângulo. Então, serve bem. O vetor resultante aqui será expresso por vetor resultante ao quadrado, igual esse vetor aqui ao quadrado, mais esse vetor aqui ao quadrado, menos duas vezes o vetor 1, vezes o vetor 2, vezes o cosseno desse ângulo aqui, que no caso é o ângulo da ligação química da molécula de água. Então vamos lá, né? Para a molécula de água, nós vamos utilizar uma metodologia mais simples. Vamos fazer o cálculo de otimização em frequência. Vamos utilizar um método semi-empírico, que é um método que se baseia em dados empíricos, em dados experimentais, né, que pegam esses dados, faz uma mistura com dados quânticos, né, e vamos ter um método semi-empírico que se baseia nesses dados experimentais. Utilizamos a metodologia M1 e vamos analisar as cargas de Millikan, né, que são aquelas cargas, aquela população de cargas de Millikan. Como eu já falei, a análise dessa população, né, é um método pouco exato, né? É um dos métodos mais antigos e mais simples. Logo, um antigo mais simples, obviamente, baixa exatidão, certo? Ok. Mas um ponto importante. Essa molécula aqui, lá no meu software, ela vai estar no estado gasoso, né? Vai estar em vácuo, não vai estar interagindo com nenhuma outra molécula, nas condições de 298 Kelvin e um atm de pressão. Então vamos lá realizar os nossos cálculos. Vou fechar isso aqui. Aqui é a molécula de água. Vamos realizar os cálculos. Optimização em frequência, método semi-empírico, um método também de baixa exatidão, né? É um método de pouco custo computacional, né? E vamos submeter. Pronto, está calculando.
A grande vantagem desse método é que, como eu já falei, ele não tem um grande custo computacional, mas a grande desvantagem é que ele não tem um grau de exatidão tão grande quanto outros métodos, né, como o método DFT, ab initio, etc. Vamos lá, tá aí o nosso resultado. Vamos ver aqui o que saiu daqui. Propriedades atômicas. Cargas, olha, veja aqui, como nós não pedimos, né, não saiu as cargas SP. Cargas de Millikan. Então, esses valores, comprimento de ligação, né, 0,96 angstrom. E vamos ver aqui o vetorzinho saindo. Aqui. Pronto, olha o vetor aqui. Veja que está o módulo invertido do nosso vetorzinho lá, do nosso slide, né? Isso explico mais uma vez que é devido à adoção do software pela recomendação da UPAC, que direciona os vetores de muito dipolo do mais para o menos eletronegativo, ok? Então vamos lá com os valores que eu já coloquei aqui, já coloquei nos slides, estão aqui, pronto, tá aí os valores. E nós podemos calcular o momento dipolar da ligação química hidrogênio-oxigênio. Então, tá aí os valores, né? A carga envolvida na simetria da ligação química hidrogênio-oxigênio é 0,91 mais, né? Em módulo, né? A carga em módulo 0,91 vezes a conversão em coulomb, a distância, né, em angstrom, que eu coloco para metro. Isso me dá um momento dipolar 2,410 a 30 coulombs por metro. E aí eu preciso... Opa, só um ponto, né? É óbvio, fica evidente para a nossa molécula simétrica, que... Deixa eu só pegar aqui o apontador. Pronto. É evidente para a nossa situação que o momento dipolar desse átomo de hidrogênio para esse momento dipolar aqui, ele é igual a esse momento dipolar aqui. Então, podemos assumir para essa molécula, né, isso, claro, não serve para outras moléculas, né, para essa em específico funciona, mas para outras, talvez não, né, tem que ver a simetria da molécula. Então, para essa situação, temos que o vetor 1 é igual ao vetor 2. E aí nós vamos aplicar a lei dos cossenos. Mas aí vem um ponto, nós precisamos da angulação da molécula de água, que nós já sabemos, por experiência, que é em torno de 104 graus. Para isso, nós vamos ter que consultar aqui o arquivo de saída da molécula de água, que está aqui. Cadê? Aqui, o arquivo de saída, né? Vamos abrir com um bloco de notas. Vamos procurar aqui as orientações. Pronto, aqui são os parâmetros iniciais, né? Só por curiosidade. Átomo 1, átomo 2 melhor, raio 1 e raio 2, R1 e R2, né? Que é o raio da primeira ligação oxigênio e hidrogênio, e o raio 2, o raio oxigênio e hidrogênio. Ambos possuem valores de 0,96 angstrom estimados, né? Isso aqui é o parâmetro inicial. Ainda vai realizar cálculos de optimização para chegarmos ao valor mais correto. E o ângulo, né? O ângulo entre essas duas ligações químicas aqui, inicialmente
o software começa com 109,5 graus, que é o ângulo das ligações de um tetraedro, como é do metano, né? Mas não é metano. Vamos ver que os elétrons, como mostrei na aula anterior, que está aqui no canal, eu mostrei que os elétrons, os pares de elétrons livres do oxigênio atuam repelindo essas ligações e diminuem esse ângulo aqui para um ângulo próximo a 104 graus, né? Distorce o ângulo das ligações de um tetraedro. Então vamos lá, vamos procurar o resultado final calculado pelo software, né? Então vamos procurar aqui, são várias orientações, porque o software está testando várias geometrias até chegar à de menor energia, e nós chegamos a essa aqui, ok, calculado, ó, nós já não temos mais estimado, nós temos calculados. Então temos o raio 1 e raio 2, ambos valem 0,961 angstrom, e o ângulo 103,5 graus, o ângulo de ligação. E aqui são as coordenadas atômicas dos meus átomos, né? Então vou pegar isso aqui e colocar lá no nosso slide. Então é esse valor de ângulo que nós vamos utilizar para o nosso cálculo. Então já está aqui, né? Tudo preparado, né? Plotei aqui e vamos realizar o nosso cálculo. Pegando os valores, né? Os valores aqui, assumindo que momento dipolar 1 é igual ao momento dipolar 2, porque são. Então, plotando aqui, deixa eu pegar o apontador, e plotando aqui os cossenos, vezes o cosseno do ângulo de ligação, que é 103,5 graus, como mostra aqui, 103,5, vamos ter um valor resultante de 4,6210 a menos 30 coulombs por metro. Convertendo para dBi, isso vai dar em torno de 1,4 dBi, que é um valor bem próximo do valor que tem de referência, que é cerca de 1,8 dBi para a molécula de água. Como mostra aqui no software, vou mostrar aqui. Resumo aqui. Então, está aqui, momento dipolar, 1,86 foi o que o Gaussian calculou. Claro que o Gaussian usa outros valores de carga, né, que eu não utilizei. Ele utiliza outro método para chegar ao momento dipolar. Claro que o método dele é bem mais exato do que o meu. Mas o meu é importante para fins didáticos. Vamos para cadê? Então tá aqui, então o momento dipolar dado pelo Gaussian é isso aí, e o que nós chegamos foi 1,4. Isso representa cerca de 24% de erro para menos, melhor, para mais. Eu errei aqui, isso aqui é para mais, melhor, para menos, desculpe. E é madrugada, já não estou pensando muito bem. 24% de erro para menos. E claro, isso está relacionado à grande simplicidade das cargas de Millikan e na simplicidade do nosso cálculo, Mas mesmo assim, nós conseguimos ter um bom parâmetro qualitativo para fazermos as nossas relações. Então, pessoal, essa era a proposta do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos nossos cálculos realizados com o software Gaussian. Então, até mais. Bons estudos!